Segunda parte da nossa aula, eu deixei uma pergunta para ser respondida nesta etapa. Estudando o delito de estupro, já vimos sujeito ativo, sujeito passivo e comecei a analisar com vocês conduta, constrangimento, buscando a prática de atos de libidinagem. Será que o crime de estupro pressupõe contato físico entre os sujeitos ou esse contato físico é dispensável? Uma primeira corrente entende que o contato físico é indispensável. É indispensável. Para essa primeira corrente, ausente o contato físico, tem-se simples constrangimento ilegal. Tem-se simples constrangimento ilegal. Já uma segunda corrente entende que o contato físico é dispensável. O contato físico é dispensável. E essa corrente dá um exemplo, ó, mediante violência, o agente obriga a vítima a se despir e masturbar-se. Pronto. Não houve contato físico, mas ele, com violência, obrigou a vítima a explorar o próprio corpo para que ele pudesse satisfazer sua grotesca lascívia. Eu tenho um estupro sem contato físico. Esse exemplo é de Mirabete. E a segunda corrente é a corrente que prevalece e já foi a resposta considerada correta em vários concursos da magistratura, como eu já alertei. Tá ok? O STJ tem recentes julgados admitindo estupro sem contato físico. O crime de estupro, ele é punido a título de dolo. Não há dúvida. Exige finalidade especial animando o agente? A doutrina diverge. A doutrina diverge se o dolo aqui é o antigo dolo genérico, que dispensa finalidade especial, ou se é o dolo específico, que exige finalidade especial. E qual finalidade especial seria essa? A busca da prática de atos de libidinagem. Buscar praticar com a vítima atos de libidinagem. Seria esta finalidade especial que leva o agente a constrangê-la. Na prática, uma ou outra corrente, não importa, vocês vão ver lá na consumação que o crime só se consuma com a prática dos atos de libidinagem mesmo. Nunca respondam que a finalidade especial do crime é a satisfação da própria lascívia. Nunca respondam. Porque se você responder que esse crime tem uma finalidade especial, qual seja a satisfação da própria lascívia, então aquele que estupra mediante raiva, ódio, vingança, não cometeria o crime, porque ele não tem a finalidade especial que você diz que o tipo prevê. Então, esqueçam essa finalidade especial de satisfazer a própria lascívia. Essa finalidade especial não precisa, aliás, não esqueçam do estupro corretivo. No estupro corretivo, a finalidade dele, mais do que satisfazer a lascívia, é corrigir, entre aspas, a orientação, a opção sexual da vítima. Tá ok? Entenderam isso? Fácil. Bom, o crime, como eu já alertei, consuma-se com a prática efetiva do ato de libidinagem visado pelo agente. Nós estamos diante de um delito material e a tentativa é perfeitamente possível. Crime plurissubsistente, isto é, a sua execução pode ser fracionada em vários atos. Antes de partir para uma questão que eu acredito que vai cair no seu concurso, na sua prova, eu quero provocá-los com uma questão que caiu em fase oral de concurso. Como tipificar o stealthing? Rogério, o que vem a ser esse
stealthing. Eu não conheço, nunca ouvi falar. No stealthing, você em apertada síntese tem o seguinte: o agente mantém conjunção carnal com a vítima. A mulher condiciona a conjunção ao uso de preservativos. Trata-se de relação sexual consentida, mas a mulher exige uso de preservativo. O agente, durante a relação, retira o preservativo. É isso, stealthing. Numa relação consentida, o agente, durante o ato, retira o preservativo. A mulher quer manter conjunção carnal com o homem. A relação sexual é consentida. Durante a relação, ele retira o preservativo, que foi condição dela para que houvesse a cópula. E agora, pessoal? E agora? Qual crime ele pratica? Depende. Se ele retira o preservativo, usando de violência ou grave ameaça para continuar a relação, estupro, 213. Se ele retira o preservativo, mediante fraude, continua a relação sem que ela perceba, 215, crime que nós já vamos estudar. Então eu repito, no stealthing, se ele retira o preservativo e mediante violência ou grave ameaça, continua a relação sexual, estupro, 213. Se ele retira o preservativo, mediante fraude, continua a relação sexual, artigo 215 do nosso Código. Tá ok? Joia? Rogério, como é que fica a situação daquele agente que no mesmo contexto ele pratica com a vítima conjunção carnal e atos libidinosos diversos? O agente mantém conjunção carnal e depois obriga a vítima a fazer sexo oral, ou a ter com ele sexo oral, ou sexo anal. Como é que fica? Ele responde por um só crime de estupro ou pluralidade de crimes de estupro? A prática de conjunção carnal seguida de atos libidinosos, como por exemplo sexo anal, gera pluralidade de crimes? Temos duas correntes, hoje prevalece a primeira tranquilamente. A primeira corrente prevalece no Supremo, no STJ e na doutrina. Se o agente pratica pluralidade de atos no mesmo contexto fático, não desnatura a unidade do crime, o crime continua único. O juiz vai considerar a pluralidade de atos na fixação da pena base. Agora, se ele pratica pluralidade de atos, não no mesmo contexto fático, ausente o mesmo contexto fático, aí eu tenho concurso de crimes. É o que prevalece. Se houver hiato, se eu romper o mesmo contexto fático, aí eu tenho concurso de crimes, sim. Tá ok? O delito de estupro tem 2 parágrafos, o 213 tem 2 parágrafos que anunciam formas qualificadas. O parágrafo 1º tem 2 formas qualificadas. O parágrafo 1º qualifica o crime se a vítima é menor de 18, porém maior de 14 anos. Lembrando que antes da Lei 12.015 de 2009, era só uma circunstância judicial desfavorável que o juiz analisava na fixação da pena base. Foi com a Lei 12.015 de 2009 que esta circunstância passou a ser qualificadora,
A pena deixa de ser 6 a 10 para ser 8 a 12 anos. Agora, para incidir a qualificadora, é imprescindível que o agente conheça a condição etária da vítima, evitando-se responsabilidade penal objetiva. Evitando-se responsabilidade penal objetiva. A segunda forma qualificada do crime, também no parágrafo 1º do 213, se do estupro resultar lesão grave. Antes da Lei 12.015 de 2009, essa qualificadora estava escrita da seguinte maneira, ó, se da violência resulta lesão grave. Não abrangia grave ameaça. Não abrangia grave ameaça. Só violência física. Agora, a qualificadora está escrita da seguinte maneira, se da conduta resulta lesão grave. Abrange violência física e moral. Abrange também a grave ameaça. Cuidado. A lesão grave é um resultado qualificador culposo. A lesão grave é resultado qualificador culposo. O agente age com dolo no estupro e culpa na lesão grave. Eu estou diante de uma qualificadora préter dolosa ou préter intencional. Dolo no estupro, culpa na lesão grave. Se ele quer ou aceita causar lesão grave na vítima, não incide a qualificadora. Ele vai responder por estupro em concurso com o delito de lesão corporal de natureza grave. O parágrafo 2º encerra o 213, trazendo a forma mais grave do estupro, o estupro qualificado pelo resultado morte. Vejam que antes da Lei 12.015 de 2009, a redação da qualificadora era a seguinte, se do fato resulta a morte. E do fato abrangia não só violência física, não só grave ameaça, mas qualquer circunstância fática ligada ao estupro. Se dessa circunstância fática resultasse a morte da vítima, o estuprador respondia pela qualificadora. Se a vítima, ao fugir do estuprador, era atropelada, isso qualificava o estupro. Por quê? Do fato resultou morte. O Supremo criticava essa expressão, se do fato resulta morte. O Supremo entendia que era uma expressão muito aberta, que abria demasiadamente o leque da qualificadora. A Lei 12.015 de 2009 restringiu. Fala agora, se da conduta resulta morte. Abrange violência física e violência moral. E grave ameaça. Cuidado, o mesmo alerta que eu fiz lá na lesão grave, eu faço aqui. O resultado morte é fruto de culpa. Nós estamos diante de uma qualificadora préter dolosa ou préter intencional. O agente age com dolo no estupro, culpa na morte. Dolo no estupro, culpa na morte. Se ele quer ou aceita matar a vítima, não incide a qualificadora. Ele vai responder em concurso por estupro e o delito de homicídio. E os dois crimes vão a júri popular. O homicídio e o delito conexo. Pessoal, caso maníaco do parque. O caso maníaco do parque não foi de estupro qualificado pela morte. Ele estuprava, depois ele queria matar as vítimas. O maníaco do parque respondeu por estupro em concurso com o homicídio. E todos os crimes foram para a júri popular. Tá ok? Encerramos o 213. Vamos para o 215. Violação sexual mediante fraude.
O artigo 215 pune ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A pena de reclusão de 2 a 6 anos, e olha o parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a multa. Aí a pena passa a ser de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Rogério, esse crime do artigo 215, ele é hediondo? Não é hediondo, hein? Não é crime hediondo. Não sofre os consectários da Lei 8.072/90. Então, o crime do artigo 215 não é hediondo. Rogério, esse artigo 215 foi bastante alterado pela Lei 12.015 de 2009, não foi? Foi. Vejam, antes da Lei 12.015 de 2009, o 215 punia a posse sexual mediante fraude, conjunção carnal mediante fraude. O 216 punia o atentado ao pudor mediante fraude. O que o legislador fez? Reuniu o 215 antigo e o 216 antigo no mesmo dispositivo, 215, chamado violação sexual mediante fraude, revogando o 216. O 215 hoje é conjunção carnal e atos libidinosos mediante fraude. Eu tenho aqui o verdadeiro estelionato sexual. O agente consegue praticar conjunção carnal, não mediante violência, não mediante grave ameaça, mas mediante fraude. O agente consegue praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não mediante violência, não mediante grave ameaça, mediante fraude. É o verdadeiro estelionato sexual. Eu acho que eu não preciso nem alertar que, apesar da revogação do artigo 216, não houve abolício crimes. O que aconteceu? Estamos diante do princípio da continuidade normativo típica. Ok? Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo do artigo 215? Pessoal, o sujeito ativo, qualquer pessoa. Estamos diante de um delito comum. Sujeito passivo, também qualquer pessoa. Crime comum. Trata-se, na verdade, de delito bicomum, com as ressalvas que eu já fiz, da lição de Rogério Greco. Então, aqui, ó, para Rogério Greco, na modalidade conjunção carnal, o delito é bipróprio. O delito é bipróprio. Mas prevalece que o crime é bicomum. Prevalece que o crime é bicomum. Prevalece que o crime é bicomum. Joia? Vamos lá. Rogério, neste artigo incide o artigo 226. As causas de aumento do artigo 226 também se aplicam ao 215? Sim. As causas de aumento do 226 se aplicam a todos os crimes dos capítulos 1 e 2 do título 6. Só toma cuidado que o 215 não traz delito de estupro, e sim violação sexual mediante fraude. Então, no 215, não incide a causa de aumento do estupro coletivo. No 215, não incide a causa de aumento do estupro corretivo. No 215, vai incidir o 226, inciso 1, e o 226, inciso 2. Ficou fácil? Então, o 226 vai ser aplicado ao 215, sim. O que não vai ser aplicado ao 215 é o 226, inciso 4, letras A e B,
Porque o inciso 4, letras A e B, esse inciso é aplicado somente ao delito de estupro. Estupro ou estupro de vulnerável, como nós já vamos ver. Tá ok? Rogério, você falou que o 215 pune o estelionato sexual. Sim. Vejam, o artigo 215, ele pune atos de libidinagem, mais fraude, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Então, eu tenho atos de libidinagem, mais fraude, ou atos de libidinagem com outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Vamos falar primeiro de atos de libidinagem com fraude. Aqui eu tenho o engodo. O engodo. O agente se vale de meio enganoso para conseguir a prática de atos de libidinagem. O agente oculta a sua intenção, oculta a sua identidade, se passa por outra pessoa, vale-se de meio enganoso para conseguir manter atos de libidinagem. Rogério, são vários exemplos que a doutrina dá, né? Sim, a doutrina dá exemplo dos irmãos gêmeos, um se passando pelo outro. A doutrina fala do baile de máscaras, onde o marido vai no banheiro, uma outra pessoa que está na festa com a mesma máscara que o marido vai e pratica atos de libidinagem com a esposa daquele que foi no banheiro. Eu sempre que eu vejo esse exemplo na doutrina, eu imagino que é uma putaria essa festa, né? Você não pode ir no banheiro que um cara pega a tua esposa. Deve ser uma orgia essa merda, não é possível. Bom, mas é um outro exemplo. O ginecologista, que a pretexto de clinicar a mulher, na verdade, está satisfazendo a sua lascívia. Então vejam que são vários exemplos de meios enganosos que acabam capacitando a gente a manter conjunção carnal ou atos libidinosos diversos com a vítima, estando ela enganada. Agora, neste crime, obviamente, não se inserem aqueles comportamentos das falsas juras de amor. Óbvio que não, tá? Não se insere aqui a falsa jura de amor. Juramento de amor, tá bom? O crime do 215, ele pode ser praticado não mediante fraude, mas outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Rogério, o que eu me entendo por outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima? Eu tenho aqui a coação. A coação. A coação, por exemplo, ameaça. Temor reverencial. Temor reverencial. Temor reverencial. Pronto, cai aqui. Cai exatamente no 215. Eu já tinha feito esse alerta, eu só estou demonstrando. Pô, então o estelionato sexual, Rogério, ele é praticado mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Exato. Mas a vítima, ela em momento algum perde a capacidade de consentimento ou resistir. A fraude ou qualquer outro meio jamais pode retirar da vítima a capacidade de resistir ou consentir. A fraude utilizada na execução do crime não pode anular a capacidade de resistência da vítima. Se anula a capacidade de resistência da vítima, aí muda o crime. O crime passa a ser de estupro de vulnerável. Cuidado com isso. Passa a ser estupro de vulnerável. Então, olha o examinador, como ele pode ser sacano. Ó. Ele monta o seguinte probleminha para você. O homem está numa festa, ele quer manter conjunção carnal com uma mulher
E sem que essa mulher percebe, ele coloca na bebida dela Boa Noite Cinderela. Fraudulentamente, ele coloca na bebida dela Boa Noite Cinderela. Ela bebe, fica desacordada e nesse momento ele mantém conjunção carnal. Pessoal, a expressão fraudulentamente, ele coloca a Boa Noite Cinderela na bebida, pode levar alguns afoitos a imaginar que estamos diante de 215. Não, porque a fraude que ele empregou, ela não só enganou a vítima, tirou a capacidade de resistência da vítima. O crime não é do 215, o crime é do artigo 217, letra A. Compreendeu? Então, cuidado com esse probleminha em concurso. Quando cai, muitos afoitos erram. Nós vamos fazer mais um intervalo. E aí eu volto para terminar o 215 e começar crime novo introduzido pela Lei 13.718 de 2018. Até já.